Pessoal, beleza? Olha, estamos aí para nossa última aula sobre organelas celulares e comentarmos alguns pontos sobre especializações da membrana, tá certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês o primeiro slide, tá? Então, olha lá. A primeira organela dessa videoaula são os plásticos, que eu também posso chamar simplesmente por plastídeos. São típicas de células vegetais e de algas, tá certo? Eucariotes, tá? Aí você tem aí primeiro os leucoplastos, são plásticos incolores, relacionados ao armazenamento de substâncias. O próprio nome do plástico ele já vai determinar exatamente o tipo de substância que ele armazena. Exemplo, oleoplasto. Ele tende a armazenar substâncias lipídicas. Né? Amiloplasto. Ele tende a armazenar substâncias à base de amido, carboidratos. E os proteoplastos armazenam proteínas. Tranquilo? No caso dos cromoplastos, são plastos coloridos, apresentam colorações diversas. Os mais importantes são esses: eritoplasto, que vai apresentar uma coloração avermelhada, o xantoplasto amarelo e o cloroplasto verde, que vai viabilizar o processo de fotossíntese. Então, como eu havia comentado para vocês, uma característica interessante, uma característica muito viável, exatamente desse grupo, é exatamente a presença do cloroplasto, que vai dar uma coloração esverdeada, e onde o cloroplasto ele é a estrutura que está relacionada ao processo de fotossíntese. Tranquilo? Que tem aí no nosso canal aulinha sobre fotossíntese, fase clara, fase escura, que seria interessante que você desse uma olhadinha, certo? Então, dando continuidade à nossa aulinha, aí você tem aí os cloroplastos, mais especificadamente, né? Você encontra em forma de bastonete e apresentam duas membranas, tá certo? Origem a partir dos cloroplastos pré-existentes, ou seja, você tem cloroplastos que vão dar origem a novos cloroplastos. Função, que eu havia comentado anteriormente, você tem a função que vai viabilizar o processo fotossintético. Então tu tens aí na realidade uma estruturazinha relacionada ao cloroplasto, onde nós encontramos todo o espaço intermembranal, né? Você encontra as duas membranas, em espaço intermembranal, você encontra os tilacoides, o estroma, né? Essa parte interna, membrana interior, membrana exterior, e o estroma da lamela. Então, observa que esse tipo de estrutura ele é muito comentado para a gente quando se comenta, quando se fala sobre a condição fotossintética, né? Quando a planta, quando aquele vegetal, quando uma alga ela capta, olha aqui que eu coloquei para vocês com muito carinho, né? A reaçãozinha do processo fotossintético. Eu tenho matéria inorgânica, né? Gás carbônico, que é o CO2 mais a água, produzindo glicose mais oxigênio. Então, a produção dessa glicose que nós encontramos aí como produto, né? Tu tens desse lado aqui, né? Do lado esquerdo, eu vou encontrar os reagentes, tá certo? E aqui nós vamos encontrar os produtos. Eu tenho matéria inorgânica formando matéria orgânica. Por isso que um vegetal, por isso que uma alga pluricelular, por isso que uma cianofícia, né? São considerados organismos fotossintetizantes, são considerados organismos autotróficos, eles produzem seu próprio alimento. Esse próprio alimento ele vem na forma de matéria orgânica, tá certo? Então seria interessante você ter uma visão, um prisma relacionado exatamente a esse processo. Função vai viabilizar esse processo, né, da fotossíntese. Você vai encontrar também uma condição relacionada, no caso dos cloroplastos, a hipótese endossimbiótica,
onde a simbiose, a gente havia comentado em aulas anteriores, que você relaciona exatamente a entrada de organismos, né, que seriam bactérias muito rudimentares em células maiores, em células ancestrais, e essas estruturas que seriam hoje em dia que seriam os cloroplastos e as mitocôndrias, beleza? Então a gente tem aí esse esqueminha para mostrar para vocês. Vamos ver o próximo slide como é que tá, ó. Então os esferrossomos são encontrados em células vegetais relacionados à digestão, tá? Enquanto você encontra os lisossomos em célula animal, você encontra os esferrossomos relacionados à digestão em célula vegetal. Os glioxomos, típicos de células vegetais também, estão relacionados ao metabolismo de gorduras para a formação de glicose e promover a fixação do gás carbono, tá certo? Esses dois são duas organelas que são pouquíssimo comentadas para a gente, mas eu achei interessante para deixar aí bem completinho a aula, tá certo? O que você vai mais encontrar sobre o que as provas elas abordam para a gente é ribossomo, reticuloplasmático liso, reticuloplasmático rugoso, né? Então, do ponto de vista quantitativo, a gente encontra mais essas organelas. Tranquilo? Olha lá. Os vacúolos são estruturas saculiformes, em forma de saco, né? Dos tipos pulsátil, digestivo e de células adiposas. Tá certo? Observa que em célula vegetal você encontra um vacúolo gigantesco. É uma das estruturas que estão relacionadas exatamente ao aporte dessa concentração altíssima de água que a célula vegetal ela tende a absorver, né? Observe que no nosso corpo você quer tomar meio litro d'água, você pode tomar até 400 ml, né? Encher você deixa 100 ml. Mas uma planta não, o que tiver ali no solo, a região pelífera, ela vai absorvendo. O excesso dessa água vai para os vacúolos, né? No caso, você tem uma membrana gigantesca, que é o tonoplasto. Essa membrana ali envolve o vacúolo, recebe esse aporte e também você tem a liberação dessa água a partir dos hidatódios e dos estômatos, que são estruturas que nós vamos encontrar no limbo, né, das folhas. Tranquilo? Olha lá. Aí aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um organismo, de um protozoário, né? Você tem aí membrana, né, a parte mais externa. O 3, nós temos o vacúolozinho ali, destacando o vacúolo para a gente, mostrando também os pseudópodos, formação dos pseudópodos. E, de certa forma, ele tem aí a formação do vacúolo alimentar, né? O vacúolo que captou nutriente, e aqui você tem a formação do vacúolo, vai ser digerido, né? Para que a célula possa absorver os nutrientes. Beleza? Aqui na 4 ele destaca para a gente o ectoplasma, que é a parte mais externa, né, do citoplasma. O 6 que ele destaca aqui para a gente é a formação dos pseudópodos, pseudo do grego falso, podos pés. Então é exatamente a formação desses falsos pés para que ele possa se locomover, para que ele possa captar nutrientes, como vocês podem ver aí, né? Então, tu tens aí um padrão de organismo de um protozoário.